prejuízos, empresas do Polo Industrial de Manaus antecipam férias coletivas de funcionários. Incêndio destrói embarcação no porto da Manaus Moderna. 6 pessoas estavam no barco e, por sorte, ninguém ficou ferido. Prefeitura anuncia plano tapa-buracos e promete recapear 10 mil ruas da cidade em apenas 5 meses. Restaurantes da capital se preparam para o Dia dos Namorados. E ainda as comemorações de Caprichoso e Garantido na contagem regressiva para o Festival de Parintins. É agora, no A Crítica na TV. Olá, boa noite para você. A Prefeitura de Manaus anunciou hoje um plano para tapar buracos na cidade, com investimentos na ordem de 320 milhões de reais. A promessa agora é recapear 10 mil ruas em apenas 5 meses. Sobre esse assunto, eu converso agora ao vivo com a Tamires Cler, que tem mais informações. Tamires, no mínimo, audacioso. Existe um planejamento para esse trabalho que exige aí uma força-tarefa? Boa noite para você. Oi, Nayandra, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, o planejamento que a Prefeitura apresentou à imprensa é de que nos próximos 90 dias a Prefeitura deva focar em locais já muito precários. Começou inclusive hoje lá no Grande Vitória, na zona leste da cidade. E de lá vai migrar para o resto da cidade, sendo que, para você ter uma ideia, Manaus tem 16 mil ruas. Metade delas tem algum problema de infraestrutura, está em situação considerada precária. E, de acordo com a Prefeitura, nos próximos 5 meses vão ser, então, 10 mil ruas recapeadas, sofrendo aí os serviços de recuperação, que não são só o asfalto. De acordo com a Prefeitura, também vai ter iluminação, vai ter um paisagismo para as ruas que já tem um canteiro central. Essas ruas também vão ter a dragagem profunda ou superficial e também a limpeza. Ou seja, além daquelas outras, das 8 mil ruas que já tem uma situação precária, outras ruas da cidade também vão ter esse serviço. A ideia, então, é que antes do fim do ano, mais de 62% da cidade seja, então, recuperada, tenha algum serviço de recapeamento. O investimento é de 320 milhões de reais, sendo que 110 milhões de reais é para recapeamento e os outros 210 milhões para o restante desses serviços. A gente entrou em contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura para ter uma noção de quantas ruas hoje em dia são recapeadas por mês e, de acordo com a CEMIF, são cerca de 800. Então, esse trabalho até o fim do ano tem que dobrar e houve apenas a contratação de 300 funcionários que vão trabalhar nesse período de verão, que, claro, não pode chover, não pode ter nenhum tipo de atraso, porque até o fim do ano a Prefeitura garantiu que mais de 10 mil ruas vão ser recapeadas, Nayandra. Pois é, o que é no mínimo curioso, né? Porque vai ter que dobrar o efetivo, vai ter que colocar aí em ação, vai ter que corresponder a 62% de ruas de Manaus recapeadas, o que não foi feito até agora nessa gestão. A Prefeitura de Manaus promete fazer nos próximos 5 meses. Vamos torcer para que não chova e para que o asfalto seja de qualidade, não é mesmo, Tamires? Bom, no mínimo uma força-tarefa. A gente vai ficar aqui de olho e aguardar se realmente, de fato, essas 10 mil ruas vão ser entregues nos próximos 5 meses. Muito obrigada pela sua participação aqui na Crítica na TV. Boa noite para você, Tamires. Pelo menos 25 empresas do Polo Industrial de Manaus precisaram antecipar as férias coletivas. A medida é uma tentativa de minimizar os prejuízos após a paralisação dos caminhoneiros em todo o país. Com atraso na logística das fábricas e sem material para trabalhar, quase 30 mil funcionários do Polo Industrial estão de férias essa semana. A folga de 10 dias tradicionalmente começa no fim de junho, mas este ano precisou ser antecipada. Eu acredito que seja o tempo que dá para regular os estoques das empresas e nós voltarmos a ter uma vida normal dentro do nosso ambiente fabril. O setor mais afetado foi o de 2 rodas.
Mas algumas empresas do ramo de informática e eletroeletrônicos também ainda aguardam a chegada de componentes. O atraso na entrega aconteceu por conta da paralisação dos caminhoneiros. Algumas das fábricas só devem voltar a funcionar normalmente a partir do dia 25 de junho. Quando a empresa está programada, planejada, tudo tranquilo, mas quando isso acontece assim, fora de época, vamos dizer, então ela traz realmente, de qualquer forma, mas não é, como eu disse, é tentar fazer com que esse prejuízo seja o menor possível. Apenados do presídio 470 aqui em Porto Velho destruíram uma ala e tocaram fogo em colchões. Os apenados cerraram grades das celas de um pavilhão. Houve tentativa de fazer alguns visitantes reféns, inclusive um agente penitenciário. Durante a tentativa de conter o grupo, 4 apenados foram feridos por balas de borracha disparado pelos agentes. Um pavilhão inteiro ficou completamente destruído pelos presidiários. De Porto Velho, Rondônia, Eduardo Copanax. Foram encontradas mortas a empresária Maria de Nazaré Alcântara, de 60 anos, e a secretária dela, Iranilma Reis, de 25. Os corpos foram localizados, enterrados, em uma área do distrito de Outeiro, balneário de Belém, 3 dias após as duas sofrerem um sequestro relâmpago. Elas saíram juntas de casa para ir até um caixa eletrônico de um supermercado e sacar o dinheiro da aposentadoria do pai da empresária. As duas foram abordadas por 2 jovens de 19 anos e eles trabalhavam no supermercado. Um deles, já preso, identificado como Marlisson Neves, confessou que mataram as duas porque foram reconhecidos. O outro, já identificado como Railson de Oliveira, continua foragido. De Belém, Priscila Amaral. Um homem se envolveu em uma confusão durante a cavalgada de Araguaína, na região norte do Tocantins, e efetuou 3 disparos de arma de fogo. Um vídeo mostra o momento em que um homem bate no outro quando o autor dos disparos, Marcos Vinícius Barbosa, entra no meio atirando contra um deles. Por sorte, ninguém foi atingido. A polícia militar foi acionada no momento e prendeu o jovem em flagrante. De Palmas, Cíntia Miranda. A Prefeitura de Boa Vista realizou no final de semana um mapeamento de estrangeiros que moram na capital. O objetivo é saber quantos imigrantes estão na cidade e de que forma vivem. A ação foi realizada em 34 escolas da capital e um centro de informação foi criado para novos cadastramentos durante a semana. Após o resultado, que tem previsão para sair no mês de julho, o próximo passo será reforçar o pedido de interiorização dos refugiados para outros estados. De Boa Vista, Leiliane Matos. A Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania e a Delegacia Especializada em Crimes contra o Idoso realizam a campanha estadual alusiva ao Dia Mundial de Conscientização contra o Crime contra a Pessoa Idosa. A programação tem apoio do Conselho do Idoso. Inclui a emissão de carteira de identidade, credencial de vaga especial de estacionamento, palestras, inscrição em programas sociais, orientações jurídicas e abordagens educativas. De Manaus, Fred Rocha. Um incêndio destruiu uma embarcação de frete no porto da Manaus Moderna no início da tarde de hoje. Por sorte, ninguém ficou ferido. O barco foi tomado pelas chamas. O fogo derreteu até este poste de metal que estava ao lado. Foi mais de meia hora para o Corpo de Bombeiros conseguir controlar o incêndio. E mesmo assim, as chamas ainda persistiram depois que os militares deixaram o local. Do barco só sobraram o casco e o motor. O fogo começou na cozinha e, de acordo com testemunhas que preferiram não gravar entrevistas, houve uma explosão próxima à botija de gás que tinha sido trocada há poucas horas. Quando viu, ela saiu correndo, eles tentaram ainda combater com o extintor. Esse tipo de embarcação é totalmente de madeira, então iniciou o incêndio, você não controlou, você perde o controle muito rápido e se propaga muito rápido. E aí você, com o extintor e com essas motobombas que o pessoal tem aqui perto, no combate. A Polícia Militar foi a primeira a chegar para isolar o local. A população informou aí do sinistro e deu para visualizar da 24ª, que é na mesma rua, nas proximidades aqui. E com isso foi informado aí o CIOPS acionou a parte do bombeiro
e foi deslocada a viatura para cá para fechar aqui o perímetro para isolar a área. Pelo menos 6 pessoas estavam dentro da embarcação quando tudo aconteceu, mas ninguém ficou ferido. O barco era usado para realizar frete para o interior do estado e gerava pelo menos R$10 mil por mês para os proprietários. Mano, o prejuízo foi alto, porque nosso barco foi em torno de 250 mil. Fora o que ele vai deixar de produzir. É verdade. Imagina o prejuízo, né? Em nota, a Marinha do Brasil informou que vai instaurar um inquérito para investigar as causas desse acidente. E você vai ver a seguir, Partido dos Trabalhadores anuncia a pré-candidatura do ex-presidente Lula para as eleições deste ano. Em Manaus, são 7h25. A Crítica na TV volta no instantinho só.